Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós mais uma vez estamos aqui nessa quinta-feira para o nosso podcast, Nani Underline Cast. Quero aproveitar, se você que está aqui ainda não me segue, por favor, me siga nas redes, tá bom? Lembrando que quanto mais pessoas comentarem, quanto mais pessoas falarem, as pessoas vão sendo passado para as outras pessoas, né? O logaritmo funciona desse jeito. Se um comenta, o outro comenta, assim vai para frente. Hoje, por exemplo, a gente tem sorteio. Quem comentar, eu quero participar do sorteio, vai estar concorrendo a um brinde que a nossa querida Amanda vai nos presentear para a gente sortear para vocês. E se a gente está aqui nesse estúdio, muito legal, é porque a gente tem os nossos patrocinadores e a gente precisa agradecê-los, né? Eu tenho minha colinha aqui para não esquecer. Eu quero agradecer a Pro Alvará, ao restaurante Santa Comida, à Clínica Veterinária Scatolini, ao restaurante Mestre Cuca, ao Leandro Duarte Cristal, ao escritório de contabilidade Ronaldo, a terapeuta Cristiana Ferreira, Maide Funds. Semana passada eu falei errado, gente, me desculpem. Josi Bem e Bela, Garage Hair, que hoje me ofertou esse pão maravilhoso que depois nós degustaremos. Olha que delícia. JF Doces Feitos com Amor e a Wizard, minha querida Roberta, agora também faz parte dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer também a Pro Alvará, que também colaborou com os nossos petiscos. E a nossa querida Dri, que está fazendo essas coisinhas deliciosas aqui, olha, gente, vale muito a pena a Dri na cozinha, vocês vão gostar. Bom, chega de muito falatório, porque hoje nós estamos aqui para conversar sobre pediatria com uma pessoa muito especial para mim, Dr. Paulo Neto. Ele vai falar, ele vai nos dar informações, ele vai responder perguntas, vai contar para a gente o que é ser um pediatra. E aí você fala, o que é pediatria? No geral, é cuidar de criança. Só de criança, Nani? Não. Criança, pré-adolescente e até adolescente. Chega de falatório e eu quero aqui falar boa noite para o meu querido Dr. Paulo Neto. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, Nani. É sempre um prazer inenarrável estar na sua presença e me enche de orgulho estar aqui nesse bate-papo com você essa noite. Eu que agradeço imensamente a sua presença aqui. Eu percebi que a gente já está cheio de gente aqui assistindo a gente. Olha, eu quero ficar muito agradecida a todas as pessoas. Daqui a pouco eu vou falar um oizinho para todos vocês, tá bom? Vamos começar então, Paulo, do começo. Eu quero que você nos conte por que você decidiu ser um pediatra. Bom, eu vim de uma família que meu pai é pediatra e desde pequeno eu já fui criado em casa com atendendo o telefone, passando para o meu pai. Naquela época não tinha celular. Então a gente já atendia ligação, queria falar com o doutor Paulo, e aí a gente passava, já via meu pai atender, sempre no consultório, quando a gente precisava estudar, ele levava a gente para lá, tinha a sala separada para a gente ter nosso tempo sozinho para estudar. E desde pequeno, sempre gostei muito de criança, sempre me dei muito, e eu lembro dos episódios de estar no carro com meu pai e minha mãe, nossa família viajando, e eles falando assim, você tem tudo para ser pediatra, 70% do caminho já está andado, as crianças te adoram, agora é um pulo para você virar pediatra um dia. Então acho que teve uma influência assim dentro de casa, assistindo todo o processo desse. E todo pai quer um dia, se puder, o filho siga o caminho dele. E começou assim, entendeu? E aí eu saí cedo de casa para estudar. Com 15 anos eu saí de casa para não voltar mais, para ir estudar no Rio, fazer faculdade, as especializações, e aí foi uma trilha do meu pai Era para nesse, você ser nesse sentido. pediatra. Exato. Me fala, é muito tempo de faculdade? De formação, faculdade são 6 anos. Hoje, pediatria são 3, uma especialização. Na época que eu fiz eram 2. E depois eu ainda fiz 1 ano de neonatologia, que é para cuidar de prematuros. Legal. E aí decidiu que ia ser militar. Foi um processo assim. Estava terminando
minha especialização de neonatologia e num dado momento da minha vida acabei tendo a oportunidade de fazer a prova. E foi engraçado que, assim, a gente, quando vai fazer prova para ser militar, a gente tem algumas opções que a gente tem que colocar. Minha primeira escolha era Salvador, cara. Fiz o treinamento todo em Belo Horizonte, 4 meses. Já tinha conversado apartamento em Salvador. E no dia da formatura, o comandante chegou para mim: Neto, sua vaga mudou. Você vai para Pirassununga. E aí, tudo que estava programado, eu fui lá no mapa, onde era Pirassununga, porque eu não conhecia. Mas eu acho que era para vir para cá mesmo, no futuro. Para conhecer a Luísa, para ter a Clara. Com E acho que era certeza. isso. Para salvar a gente, Oh! porque o Dr. Paulo sempre me salva, graças a Deus. E você parou de estudar? Não, o estudo é diário, quase que diário. Não tem como, né? Não. É porque muda muito e aí não tem jeito. Não para de estudar. Então, se tiver alguém aí querendo fazer medicina, querendo fazer pediatria, saiba que vai ter que estudar sempre. Na verdade, não é uma dificuldade, né? Isso vira uma rotina. É uma necessidade de cada profissão, você tem que se atualizar e estudar sempre. Senão fica parado, né? Sim. O tempo. Muda tudo, né? Não tem jeito. Acaba mudando as coisas. Fala pra mim sobre o tempo da consulta. O que você me fala sobre o tempo quando a mãe chega lá no seu consultório? Como que eu posso dizer? Para você conhecer um paciente, as primeiras consultas sempre são mais demoradas. A gente precisa de um tempo maior, fazer um negócio que se chama anamnese, que é saber tudo o que aconteceu na vida passada do paciente, os hábitos de vida, como é o histórico dos pais. Então, o tempo de consulta varia dependendo da doença de uma criança, dependendo se você já conhece bem o paciente. Então, eu acredito que pelo menos uma meia hora de consulta aí para a gente conseguir Conhecer, saber o que está acontecendo. Bom, eu vou falar da minha experiência pessoal com você. Eu estava em frente à escola do Matheus. Ele fazia era uma escolinha na época. E aí umas mães começaram a comentar, tem um pediatra novo na cidade, não sei o que tem e tal. E eu tinha passado por uma experiência não muito boa com ele. E aí cheguei em casa e falei, pô, amor, tem um pediatra novo aí, vamos lá? Vamos. Aí chegamos no consultório. Eu não sei se você lembra disso, mas foram quase 1h30 de consulta. Você olhou o Matheus dos pés à cabeça, assim, inteiro, literalmente inteiro. E essa foi uma das vezes, assim, que eu falei pro Alisson assim, falei, nossa, gostei desse cara. Ainda você falou, não, olha, eu vou te passar meu telefone, porque pode ser que você... O Alisson virou pra você e falou, você tem certeza, doutor, que o senhor vai passar o telefone porque ela vai te ligar? E eu preciso confessar que eu liguei muitas vezes. Muitas vezes. Agora o Matheus já tá grande, mas nesse começo é muito complicado, né? E eu peço até perdão pra você, perdão pra Lu, perdão, porque eu ligo. Gente, eu sou desesperada, eu acabo ligando mesmo. Me fala, me conta alguma coisa que aconteceu no consultório, que você fala, gente, isso vale a pena comentar, que essa criança aprontou isso ou fez isso. Porque você deve ter várias histórias que acontecem lá. casos engraçados. Casos engraçados, me conte. Ai, Nani, você me pega. Pior que a mãe vai saber que é com ela, né, cara? A gente não fala nome. Mãe, perdão. Olha, pelo amor de Deus, não citei nomes, hein? Bom, tem 2 histórias engraçadas que dá pra contar aqui. Uma tá até hoje. E olha, quem tem nojo sai da sala, porque as 2 são ligadas à barata. Eu tenho na minha sala, eu atendo 2 gêmeos. A primeira história. São 2 menininhos, hoje eles devem estar com 11 anos. E tem uma cadeira na frente da minha mesa, uma perto da parede e a outra perto da maca. E aí eu levantei para examinar um
E tem sempre umas brincadeiras que a gente faz para descontrair. Tô achando vi aqui, uma tartaruga no seu ouvido. E eu fiquei de costa pro outro e pra mãe. Então já estava tudo armado, era a mãe conivente. Tem mãe que entra no esquema. E aí, cara, na hora que eu terminei de examinar, voltei pra minha cadeira, meu receituário tava mais alto. Cara, na hora que eu fui levantar, tinha uma barata de borracha, cara, de mentira. Quase que eu caí da cadeira com susto. Falei, moleque, agora essa barata é minha. Aí peguei a barata e colei na parede, mas começou a gerar muita polêmica. Porque eu botei aquela barata, as mães chegavam e diziam, nossa, tem uma barata nessa parede. Aí eu arrumei uma aranha lá, que eu comprei de um hippie na rua. E aí botei lá, serve de uma cadeia alimentar, ainda para ensinar as crianças. E a outra, cara, é um clássico. Que é assim, temos tempo, né? Para contar, essa é um pouquinho mais longa. Pode contar, temos. Assim, chegou uma mãe, nunca tinha atendido o filho dela antes. Chegou no consultório, sentou e o moleque emburrado, olhando pra minha cara, assim. Ela já chegou e sentou assim, doutor, eu quero um remédio para acalmar meu filho. Falei, nossa, vem pérola. Falei, não, calma, me conta o que aconteceu para dar um remédio para acalmar seu filho, não é assim. Ela falou assim, olha, eu sou separada, meu pai me ajuda, e meu pai é dono de um sítio, e do lado de fora da casa tem uma casa de guardar cortador de grama, soprador, gasolina e material de obra. E meu pai reclamava muito que tinha muita barata na casa dele. E o moleque me olhando. Aí, você não acredita, doutor? Ele foi lá na casa nessa casa de obra, pegou um galão de gasolina, jogou em todos os ralos da casa. Inclusive, no banheiro, do jardim, acabou com a gasolina e riscou o fósforo e tacou. Doutor, explodiu o encanamento todo da casa do meu filho. Pra você ter ideia, cravou o ralo da pia no teto. Misericórdia. Aí o moleque olhou pra minha cara assim, mas tio, exterminei as baratas do meu avô. Um terrorista, né, cara? É um terrorista. Um terrorista, mas... Solucionou o Aí problema. eu falei com ela, não, a gente tem que direcionar a inteligência do seu filho para outras coisas, né, cara? Em vez de... Acabou que eu não passei remédio, o moleque tá bem, hoje tá desenvolvendo, tá andando dentro da linha, entendeu? Acabou de... Não faz mais terrorismo, Não. Não pratica mais esse tipo de terrorismo. Menino. Ah, que bom. Vamos falar um oizinho para as pessoas aqui? Vamos ver quem que tá aqui com a gente. Minha querida Marta, boa noite. A Fabrícia. A Fabrícia tá com o Anthony Pititico. Por isso que ela tá aqui com a gente, né, Bibi? Minha sogra, Dona Malvina. Dani Bueno falando boa noite também. Ana Cláudia. Yasmin Butner. Rosiane Cardoso Duarte. Boa noite. Versos do Samba. Nosso querido Guilherme. Obrigada, Gui. Tá toda vez aí comigo. Minha querida Vlaisa. Ai, o Matheus. Oi, mãe, é o Matheus. A minha mãe também. Ai, que delícia. Mãe é mãe, né, cara? Ai, mãe é mãe. Te amo, mãe. Ai, que delícia. Beijo pra mãe. Não esquece de mandar beijo. Não, já tá. Né? No momento oportuno. No momento oportuno. Lu, as mulheres da minha vida. Isso. Maju, Clara, Lu e Ritinha. E tia Carla. Pronto. Todas. Tá É isso. A Sara Barbosa tá aí. A Sara é lá do Rio de Janeiro também. A gente tá chique hoje. A gente tá cheio de gente do Rio de Janeiro aqui. A Eliane Pires, boa noite. Cristiane, a Edja, Juliana Fernandes. Aí, Dona Rita. Um abraço carinhoso para o Dr. Paulo Neto. Lu Lourenço, melhor pediatra. Nós, pais e crianças, agradecemos pela sua vida. Ai, Lu, eu concordo com você plenamente. Júlio César Claro. Isabel Fernandes, Franciele Ferreira, Cíntia Lima. A Cíntia, você ajudou a gente quando a neném dela nasceu. Eu não sei se você lembra disso, eu estava em viagem. Eu, para variar, te liguei. E você atendeu a gente no telefone. Você cuidou da Maria. Nossa. Juliane Oliveira, sorte a nossa ter você aqui. Olha lá, que delícia. É isso mesmo. A Bel quer participar do sorteio, Vlaisa. Lembrando que hoje tem sorteio. A Ana Cláudia cuidou muito bem do Bernardo. É minha prima essa. Falei, vai lá que eu... Você sabe que eu sou tiete, né? Eu mando mesmo, eu gosto mesmo. A Júlia Bueno tá aí também, quer participar do sorteio.
Boa noite, Dr. Paulo é o melhor pediatra, concordo. Rodrigo Savi. Camila Felipe, beijo, querida. Marília, beijo, amore. Flávia Negrisoli de Oliveira. Laís Bertoli, boa noite, Nani. E tio Neto, nosso anjo da guarda. Eu concordo, gente. Olha, eu tenho várias histórias com você. O Matheus está com 11 anos, assim. A gente fica muito feliz de você estar aqui, porque todas as vezes que eu estive muito nervosa, você tem o poder de acalmar a situação. Você é muito direto. Você é direto. Não, Nani, não, isso não. Ou, sim, Nani, faça isso. E você consegue me acalmar. E eu acho que isso é assim, geral. As mães que te conhecem acabam se acalmando. Porque quando a gente fica nervosa, quando o bebê tá doente, quando o filho tá doente, a gente fica muito estressado, a gente fica... Medo é essa palavra que a gente tem. E você consegue fazer com que a gente se acalme. Você falou, eu tinha que vir para Pirassununga porque eu encontrei a Luísa e tive a Clara. Me fala, como foi que você deixou de ser o pediatra, virou o pai pediatra, mas agora pai da Clara? Teve diferença? Tem. Dizem que pediatra só termina a formação dele quando vira pai ou mãe. E é isso. Na teoria é uma coisa e na prática é outra completamente diferente. Pra você ter um exemplo. É meio polêmico, mas é assim, até ter filho, eu achava abominável. A gente aprende que chupeta não pode de jeito nenhum. E, cara, depois que a gente vira pai, a gente sabe que uma chupetinha, às vezes, salva uma noite, né, cara? Então, Salva. existem algumas coisas que foram quebradas, que você vai contornando e orientando depois de viver na pele, né? Então, acho que a Clara veio para completar. Obrigada, Clara. Não, mas muda, porque tudo quando você sente na pele é diferente. Ah, é. Pô, sem dúvida. E a gente agradece, né? Porque eu sinto você mais humano ainda depois da chegada da Clara. Sem dúvida. Você consegue passar mais tranquilidade ainda, porque talvez agora você consegue entender o nosso desespero enquanto mãe, enquanto pai, né? Que Sim. liga, que chega no consultório desesperado. Ai, não tem consulta, pelo amor de Deus, encaixa. Porque é assim que a gente faz, né? A gente fica desesperado. E aí a Lu fica lá. O meu marido não veio pra casa porque as mães loucas querem o Dr. Paulo o tempo inteiro. Não. Você faria alguma coisa diferente? Escolheria outra profissão? Faria alguma coisa diferente na sua vida? Não. Foi com as minhas escolhas que eu cheguei aqui. Não que eu acho que eu tô no auge, que eu sou melhor que ninguém, mas a gente é feito de escolhas, né? Sim. Então, tem escolhas que a gente pode se arrepender, mas que tentar voltar atrás e tentar escolher uma coisa melhor, mas não posso reclamar da vida. Eu acho que tudo acontece exatamente do jeito que é pra acontecer, sabe? E que as coisas vão se encaixando do jeito que era pra ser. De repente, se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não seria o que você é hoje. Não só você, todas as pessoas. Então eu acho que é esse jogo da vida que vai fazendo a gente ser um ser humano melhor. Sim. Eu penso que é isso que a gente vai sendo melhor. A gente teve muitas perguntas na caixinha. Eu fui deixando caixinhas. Gente, eu vou fazer um podcast com o Dr. Paulo. E aí, se vocês quiserem deixar perguntas e tal. E a gente recebeu algumas perguntas. Bora responder? Vamos. Vamos ver. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui, porque eu gosto de falar aqui com as pessoas. A Cíntia falando, ajudou muito a Nani incontáveis vezes. Eu preciso contar mais uma vez que você me ajudou muito. Que a Cíntia tá lembrando aqui. Você não só me ajudou com os meus filhos, mas com o meu pai. Eu estava desesperada, porque meu pai precisava ir para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio. E eu te liguei, porque eu falei, o único carioca que eu sei que pode me dar essa resposta é o Paulo. Mandei uma mensagem.
Falei, viu, eu tô procurando um hotel pra ficar lá no Rio, e na mesma rua, mesmo hotel, um preço X, outro preço 10 vezes X. Você falou, espera um pouquinho. Não, você falou, peraí. Mas eu achei que você tava atendendo, e a gente conversando com o médico, mas você não tava atendendo. Você tava falando com a sua mãe. Aí você voltou e falou, viu, fica lá no apartamento, lá de casa. Eu falei, não oferece, porque eu vou aceitar. Eu estou falando pra você aceitar. E você não faz ideia de quão acolhedor foi. Porque foi um momento muito difícil, infelizmente a gente estava morrendo de medo, e infelizmente meu pai faleceu, mas o acolhimento que você me deu nessa hora também, quando eu falo para as pessoas que você é meu irmão, é por essas coisas que a gente já passou e você estava ali, sabe, assim? E eu sou eternamente grata a você. A sua família, a dona Rita tá aí, beijo, a tia Carla que foi lá me ajudar. Obrigada. Ah, Nani, eu tenho um carinho, não dá pra entender, né, cara? O carinho Não, que eu tenho por vocês, da sua família, e o Couto, o Matheus, a Gabi eu tive pouco contato, tive lá na academia, mas lá a gente tem que saber, não pode criar intimidade com o cadete, os sim. oficiais, mas é incrível. E por incrível que pareça, assim, quando a gente monta consultório e começa, quando eu abri meu consultório aqui, no primeiro mês que eu abri, foi engraçado que eu falei assim, cara, vou me dar 6 meses para montar um consultório para ver se dá certo. Senão, vou ficar na Força Aérea mesmo, me dedicar exclusivamente. Mas eu gostaria de ter, eu tive um exemplo dentro de casa. Quando eu estava lá dentro, eu acabei que eu saí. Inclusive foi esse mês. Eu acabei saindo porque decisões particulares, coisas que lá dentro a gente tem que fazer escolha, que a gente estava falando Sim. na vida. E quando eu montei o consultório, o primeiro mês, para todo mundo que começa, acha que já começa com a agenda cheia, lotada. Primeiro mês eu atendi 3 pacientes, cara. Eu ia para lá e ficava estudando. Porque meu pai sempre falou, você tem que estar no consultório, porque se alguém aparecer lá, não pode ligar para sua casa, você está em casa. E eu acho que eu atendi 3 pacientes. E nesses 3 estava você, não, né? Aí no segundo já foi melhor, no terceiro melhor, e foi crescendo, foi espalhando na cidade, na região. E hoje vai bem, graças Graças a a Deus. Deus, para eu conseguir optar de ficar só na clínica trabalhando. E cara, por incrível que pareça, foi você um desses 3 que apareceram lá no primeiro Tá mês e vendo? foi, cara, inacreditável. O que acontece na nossa vida, assim, É é louco. indescritível, né? É É louco. verdade. Obrigada, Deus. Eu não tenho um irmão de carne mesmo, mas eu tenho Paulo Neto, que é meu irmão. Olha, vamos lá então. Marcelo Souza, Luciane Ferreira. Parabéns pelo programa. Obrigada, Amore. Cássia Del Cielo, Terezinha de Oliveira. Dr. Paulo, pediatra da Isadora desde que nasceu. Melhor pediatra. Daniele Metzner. Eu também acho. A Luíse, te amamos, pai, claro, e mãe. Ai, Lu, beijo, querida. Thaís Campos, quero participar do sorteio, boa noite. Minha irmã Daiane Stimac tá aí também. Meus amores, vamos então responder as perguntas Vamos. dessas meninas que deixaram aqui? Tem várias perguntas. A primeira pergunta que a gente recebeu quer saber a sua opinião se você é ou não a favor de dar hormônios para a menina que teve menstruação precoce. O que você acha? Bom, isso aí é o seguinte. Existe uma classificação que existe. Puberdade precoce é em menina menor de 8 anos e menino menor de 9 anos. Isso, se aconteceu com menos de 8 anos, é uma puberdade precoce, tem que fazer, chama-se um bloqueio hormonal, isso com um endocrinologista. Quando a gente pega uma criança assim, já é encaminhada, mas a menstruação não começa de cara, a criança vem menstrua, ela começa com sinais, alguns sinais antes, começa a ter um broto mamário, começa a ter pelos pubianos, pelos axilares. Então tem uns sinais que já vem mostrando antes de vir a primeira menstruação, chama menarca. Então, se já aconteceu, quem der essa melhor resposta seria um endocrinologista pediátrico, entendeu? Tem que ir conversar, fazer a dosagem hormonal dessa criança. Entendi. Então fica a dica aí.
A minha querida Cris perguntou, na verdade ela falou assim, olha, eu quero que ele fale tudo sobre hérnia umbilical. Ela tem uma clara também. Bom, hérnia umbilical não é operável de cara, que a gente quando pega um nenenzinho com uma hérnia umbilical, a conduta, na maioria das vezes, é expectante, porque até 4, 5 aninhos ela tende a regredir. É diferente de uma hérnia inguinal, que é a da virilha, que aí é uma cirurgia que tem que ser feita, tem que ser agendada e ser feita, para não virar uma cirurgia de emergência. Mas normalmente espera. Agora, vamos falar, não vamos generalizar, mas na maioria das vezes a gente espera. As vós mandam a gente colocar moeda. Moeda, esparadrapo, isso não ajuda muito não. Não, né? Só dá dermatite na pele, inflamação local. Mas tem coisas que as vós orientam que a gente até deixa fazer, que não tem problema. Cuspir na testa para passar soluço, não vai fazer mal para criança. Agora, colar esparadrapo no umbigo, Melhor não. melhor não. Melhor não. Outra pergunta. Por que as crianças costumam ter tantas ínguas na garganta, mesmo sem inflamação? Olha, depende, porque íngua é uma classificação assim. O termo técnico chama linfadenomegalia. São carocinhos que a gente tem normalmente com menor de 1 centímetro no pescoço. Na verdade, a gente tem no corpo inteiro. Isso é um sistema de defesa do nosso corpo. O que acontece com a criança quando ela é muito pequenininha e ela frequenta creche, colégio, ela pega muitas infecções de repetição, então não dá tempo daquilo regredir. Normalmente de 30 a 60 dias, teoricamente, tem que reduzir. Mas o livro de pediatria fala que a criança pode pegar de 10 a 12 resfriados no ano, entre o segundo e terceiro ano de vida, depois que entra na creche, no colégio. Então emenda um no outro, então aquilo fica um carocinhos mesmo. A gente tem que preocupar quando está com maior que 2,5 cm, a gente passa o dedo, tá duro, tá dolorido. Aí sim a gente tem que fazer uma investigação mais a fundo. Tem que pedir exames, inclusive, mas no geral, assim, depende da idade da criança. Ficou uma pergunta que a gente acho que deve ser nessa idade. Uma criança pequenininha que frequenta colégio, que fica com vários carocinhos, que a mãe chama de carocinho, e a gente papa aquilo ali, é pequenininho, corre para lá para cá, é elástico, a gente não preocupa não. A ideia é acalmar a mãe. Quem fez a pergunta é a Sulamita, deve ser para a irmã dela. Ela tem 3 crianças pequenas, que a Sula já tem 2 mocinhos já. Outra pergunta. Um bebê prematuro de 7 meses leva mais tempo para fazer coisas como andar, falar, comer sozinho em comparação com um bebê de 9 meses? Pergunto isso porque cuido de um bebê, assim, de quase 2 aninhos, e ele ainda não fala, mas entende tudo. Boa pergunta. Eu conheço o bebê de 7 meses que não teve sequela nenhuma e que tem o desenvolvimento. O bebê tem uma idade corrigida que se chama. Ele tem até 2 anos de idade para pegar o desenvolvimento de uma criança que nasceu a termo, que chama, que nasceu na idade certa. No tempo certo. Agora, tem bebê de 9 meses que teve algum sofrimento no parto, ou a mãe teve alguma doença durante a gestação que pode ter algum atraso de desenvolvimento. Então, pela idade, não necessariamente a gente pode julgar que uma criança pode ter atraso de fala. E tem 2 coisas que dão atraso de fala. Eu fiz a brincadeira da chupeta, mas excesso de chupeta e excesso de tela de celular causam atraso de fala. Tem uma pergunta sobre isso mesmo. Tem uma passagem de um conhecido que o filho tinha atraso de fala e eu mandei na fono. E o moleque chegou lá, não falava direito, mas é muito levadinho, aquela coisa, não parava na sala da fono. Aí, antes de começar a consulta com a fono, o que o pai fez para acalmar a criança? Ligou o celular, botou para a criança ficar quieta. Aí a fono já falou assim, eu já sei porque você veio aqui, né? Porque ele não fala pouco e já começou o diagnóstico ali, porque a criança só parava com tela. Eu tenho até uma pergunta dessa. A Ianca perguntou: oferecer telas, TV celular para o bebê prejudica o desenvolvimento dela? Ela tá com uma bebezica. Prejudica. Se você for pensar na teoria, sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que uma criança de 2 a 5 anos pode ficar 1 hora por dia, no máximo, no celular ou numa tela. De 6 a 10 anos, 2 horas no máximo. Eu já acho bastante, mas
Depende, às vezes para a criança acalmar, a criança que é bem levada para comer, para parar para comer alguma coisa ali no momento, as nutricionistas vão me matar. Mas às vezes você precisa dar acalmar a criança para ela fazer algum momento. Tá dentro desse limite de tempo, eu não vejo tanto problema, entendeu? E hoje, vou dar uma dica para as mães. Ao invés de você, já tem aplicativos que, por exemplo, você baixa um jogo da memória no celular. Ao invés de você botar lá desenhos e musiquinhas com cores rodando, você tá num restaurante, quer acalmar a criança, para ela sentar ali, para você poder comer. Cara, bota um jogo da memória no celular. A criança vai brincar, começa com 4 cartinhas, passa para 6. E você tem que saber, é uma ferramenta legal. Sim. Sabendo usar, eu não vejo problema. É que não pode ser um exagero, né? Tudo é que Isso, como tudo na vida. É que infelizmente algumas famílias acabam que, fica aí, porque enquanto tá no celular, tá... É isso. A gente tem que ver pensar toda a situação. Às vezes uma pessoa que está em casa sozinha, que tem que ajeitar a casa toda, arrumar. O que ela faz, cara? Ela bota a criança na frente da tela, da televisão, bota uma madeira ali, vai lavar a louça, lavar a casa, passar a roda, e ela tá tocando aquilo tudo. Antes de ser pai, eu ficava chateado. Agora eu entendo como algumas coisas acontecem. Obrigada, Clara, de novo. Lógico que eu sempre penso no Matheus, né? Eu sinto no Matheus que quando, de final de semana, eu deixo ele mais à vontade. Mas aí quando começa lá a estourar o tempo dele, porque ele tem um tempo para usar o celular, e se eu, esse tipo, hoje eu não quero, deixa ele lá no celular, eu percebo que ele fica mais irritado. Não. E quer ver? Muito. Deixa eu te dar um outro exemplo. Que eu ensino para as mães. O celular não pode ficar na parte da tarde, da noite até muito tarde. Por quê? Um exemplo clássico. Se você assiste um filme de terror antes de dormir, você consegue dormir depois? Eu não consigo. Tem gente que adora, ama aquilo, tem paciente. Eu tenho medo. Menina que adora filme de terror e eu fico impressionado com aquilo. Mas normalmente uma pessoa assiste um filme de terror, ela não consegue dormir. Por quê? Você desliga a televisão, aquilo fica rodando na sua cabeça depois. O celular, com música, com cor, é a mesma coisa na cabecinha da criança. Depois ela não consegue dormir, ela fica agitada na cama. É o quê? Cara, tá rodando música ali, patati patatá, galinha pitadinha, mundo bita, na cabeça da criança, meia-noite, pô. Quantas vezes eu não fui trabalhar de manhã cantando Mundo Bita? Isso aí é um negócio que impregna na cabeça da gente. Fica na cabeça, fica. Então, tem que tá liberado até um certo horário. Depois tem que tentar segurar para a criança até para ter um sono mais decente. Tranquilo. Pô. Legal. Outra pergunta. Leite de vaca é prejudicial? E já vou emendar que tinha outra para você dar uma opinião sobre o leite de caixinha. Primeiro, o leite de vaca. Não, leite de vaca é liberado. A partir de 1 ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria libera a partir de 1 ano. Pode dar leite de vaca para criança. Lógico que se a criança tem alergia, intolerância, não vai estar liberado. Mas, inclusive, INAM, Aptamil, Nestogeno são todos leite de vaca modificado. Não, é um alimento saudável. E o de caixinha? Difícil essa pergunta. Assim, no aperto. A Clara toma. Ponto. Mães. O nosso o leite pediatra. Que a Clara toma. É difícil, né? Não, A gente não tem mais aquele leite do sítio e bonitinho. Tem, uma galera ainda arruma e tudo. Mas a praticidade do dia a dia, correria, cara, tem leites muito bons. Acaba que não... Lembrando que aquilo tudo em excesso faz mal. Não é que a criança vai mamar leite o dia inteiro. Ainda na linha do leite, olha, como saber se a mãe tem leite suficiente? A mãe que está amamentando. Se a criança ganha peso. E se ela não chora. A criança que mama bem chora pouco, só chora na hora da fome. E ela ganha peso. Na consulta mensal, ou quando a gente está na dúvida se aquela criança, nas primeiras consultas, se a gente tem que acompanhar mais perto, mais vezes. Mas depois está ganhando peso, está chorando menos, está desenvolvendo. A Gabi chorou tanto. Eu acho que ela passou fome, coitada. Porque até os 5 meses eu não dava nenhum complemento. E aí chegou um momento que eu não aguentava mais, porque eu não dormia e tava passando fome. A bichinha sempre foi magrinha, mas ela tava muito magra. Chorava de fome, Paulo. Ai, que dó.
uma das causas mais comuns de choro intenso no primeiro mês é fome no bebê. Fica a dica então, né? Que às vezes a gente acha que... Porque a gente tem essa mania de que, ai, meu leite, eu tô amamentando, meu leite é suficiente, o meu leite... E às vezes não. Às vezes tem mãe que é muito... que quer só dar peito e acha que... E às vezes a produção dela, infelizmente, ou a criança é muito gulosa e a demanda não tá dando. Então, tem casos e casos. Vale uma Se seu avaliação. neném tá ganhando peso e tá chorando pouco, tá rindo, tá brincando, não tá irritado, cara, normalmente esse neném tá, essa demanda tá boa de leite da mãe. Chorou, melhor correr. Pra ver o que é. Assunto polêmico. A pergunta começa assim. O que você acha de vacina/Covid para crianças? Eu respeito quem não quer dar. Não é uma vacina obrigatória, mas a Clara vai tomar. Não tem muito o que discutir. Quem chega na clínica e fala não quero dar, não tem por que insistir. É diferente de uma vacina da polio. É uma vacina tríplice viral, então, que é obrigatório. Sim. Vacina de Covid ainda não é obrigatório, toma quem quer. Bom, eu sou uma pessoa que morro de medo de vacina, você sabe, mas eu dou todas que você manda. Eu sou uma cliente, uma paciente obediente. A Thaís Campos, parabéns, sensacional. Dona Rita Oliveira, muito orgulho do meu filho. Agradeço a Deus pelo coração enorme dessa criatura. Filho amado que sempre me enche de orgulho. Parabéns pelo programa. Ai, obrigada, Dona Rita. Beijo. Te amo, Ritinha. A Cris Marucci também tá aí. Marli José, boa noite. Rebeca Maneiro, tô aqui. Maria Eduarda, uhul, esse é top. Beijos, meu querido. Tia Ana Paula Passos, minhas filhas são pacientes do Dr. Paulo, o melhor da nossa região. Concordo. A minha irmã, tudo é equilíbrio. É isso. A Cris está perguntando, palavra cantada pode? Pode? Eu tava lendo aqui, desculpa, eu me perdi. Não, imagina, não tem problema. A Ana Letícia Petenon, Nani, você está arrasando nas entrevistas. Parabéns. Daqui a pouco você tá aqui, dona Lê. Ah, obrigada, querida. Meu filho tem 4 anos e 9 meses. Não toma leite nenhum desde os 2 anos e 4 meses. Algum problema? Você come derivados e tá desenvolvendo, tá direitinho. Vale uma avaliação, né? Uma dosagem de cálcio dessa criança e tudo. Uma pergunta só aqui. Tem que ver se toma derivados, se toma iogurte, come pão de queijo, come requeijão. Aí tá de valendo. boa, tá valendo. A Rose tá aí também. Nossa querida Rose, do Leandro Duarte Cristal, está nos acompanhando. Mais uma pergunta, meu querido. Por que meu filho fica doente de novo assim que termina a medicação? Aí tem que saber a idade, se ele está frequentando creche, se ele frequenta colégio. E, em alguns casos, crianças que a gente vê que o negócio não está normal, a gente tem que investigar essa criança, fazer uns testes alérgicos, ver se a imunidade dele, todas as células de defesa estão dentro dos parâmetros de normalidade. Então, tem coisas para a gente investigar. Isso aí, acabou o remédio, está doente de novo, tem que colher melhor essa história aí, a tal da anamnese, que tem que Sim. conversar com a mãe. Bora marcar uma consulta com o Dr. Paulo, minha querida. Isso aí, liga pra Cacilda. É isso aí. O que mudou em 10 anos na pediatria? A parte de leite, a modernização dos tratamentos, tá assim, tem sempre atualizações de tratamento de asma, as imunoterapias. A gente tem que estar sempre estudando. Tá? É o que você falou, não para, né? Tem que estar sempre lendo para saber, nos cursos de atualização. E quanto mais a gente vai agregando no nosso currículo e de estudo, a gente vai conseguindo atender melhor e abranger mais o que está acontecendo de ruim ou incomodando a família daquela criança. Então, atualizar é sempre importante. Sim. Outra pergunta. Sintomas de uma criança com estresse e ansiedade?
comer muito. A criança normalmente, a gente tem os dois extremos, ou ela pode parar, quase não comer, a criança fica emagrecida, ela se isola. A gente viu vários casos de ansiedade no consultório, agora pós-pandemia, né? Então, a gente vê, a criança pode ter tremores, tremor de pálpebra, tem vários sintomas de estresse, que até às vezes acontece até com adulto, que a gente vê nas crianças. Uma coisa que também que é uma criança pode ficar irritada, brigona, não só pós-pandemia, mas quer ver um exemplo também que faz? Pode se falar que não e tudo, mas um divórcio de pais também é um negócio que mexe muito com a cabecinha das crianças, porque teoricamente a gente pensa que a família, você é criado em pais que são casados. Você tem aquele exemplo que família é aquilo, pai com mãe. A criança quando se separa muito cedo, isso eu vejo. Tem estudos que falam sobre isso. Sim. É bem polêmico, mas a gente vê isso. Uma criança que viu os pais separarem muito cedo, ele acha que aquilo, no futuro, é uma criança que é mais provável ter um divórcio, que possa ter um divórcio. Também porque ele acha que no futuro que aquilo acaba sendo normal na vida dela. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso a gente lê na prática, a gente vê isso. Então, gera uma ansiedade na criança, entender que o pai vai ter outra mulher, a mãe vai ter outro homem, ou não, nos tempos de hoje pode acontecer qualquer coisa. Sim. Então, crianças ansiosas são crianças, dependendo da idade, mais choronas, ou são crianças que se isolam, que ficam mais trancadas no quarto, gostam de ficar escuro, às vezes dão um trabalho no colégio, de brigar, morder. Então, a ansiedade tem que ter, às vezes, uma abordagem com a psicóloga junto. Eu ia falar, vezes, terapia, né? A terapia ajuda muito. Tem que fazer, não tem jeito. E dicas para o desmame? Dica para o desmame. Ser firme. Porque, às vezes, o desmame acontece quando a criança quer e a mãe sofre. E, às vezes, o desmame acontece quando a mãe quer. Aí é um pouco mais difícil. Uma dica que eu dou, que é maravilhosa. Normalmente, tem um cantinho da amamentação, que a mãe tem aquilo. Desfaz aquilo. Tira aquela cadeira, vende, doa, para com aquele canto. Cola o esparadrapo no peito. Ai, tá doendo, tá machucado, na hora de dar. Me ensinaram faixa. Pode ser. E assim, tem que substituir a mamada por alimento. E a criança, normalmente, ela é muito ciumenta, ela acha que a mãe é só dela, que o peito é dela, e para alimentar essa criança tem que ser uma outra pessoa. Até ela entender que ela vai se alimentar e tudo com o pai, com uma avó, com um tio, uma tia, fica mais fácil para alimentar. A criança, às vezes, com a mãe, ela faz pirraça para não comer e mamar no peito. Aí a mãe cede. E assim, você que já teve um progresso, tá 10, 15 dias, aí a criança ficou doente, voltou da peito, zerou, é do zero, começa tudo de novo. Então, tem que ser firme, decidida do negócio, porque se voltar atrás, volta-se a estimular com hormônio no cérebro da mulher para produzir mais leite e acabou com a boca. Não é uma fase fácil, né? Amanda, boa sorte, foi ela que mandou pra gente. E a última pergunta que eu tenho aqui, olha, por que toma antibiótico várias semanas e não resolve? O que fazer para aumentar a imunidade? É mais ou menos igual que você já falou, né? Não, existem estimulantes de imunidade da criança, a gente vê coisa boa no mercado hoje que a gente pode prescrever. E, cara, dar antibiótico não quer dizer que a criança vai... Se você der antibiótico a criança, ela for pro colégio e estiver rodando uma virose lá, uma doença mão-pé-boca, uma virose de diarreia e vômito, alguma coisa, a virose não seleciona a criança. Não vou pegar essa criança porque ela está tomando antibiótico. Ela pega duas coisas. E numa dessa interna uma criança. Porque pegou... Se ela está tomando antibiótico por uma amidalite, uma dor de garganta, que dá febrão, e dá 2, 3 dias, parou a febre da criança, a mãe já manda pro colégio. Essa criança vai ter que tomar mais alguns dias de antibiótico. Se pegar uma diarreia ou um vômito que não deixa ela tomar,
Cara, aí azedou o caldo. Pra tratar isso aí, às vezes não trabalho. E a gente que tem vida real, que tem que trabalhar, muitas vezes a gente manda pra escola. Cara, é o que eu te falei. Eu já teve a época que eu ficava chateado. Hoje eu já entendo a situação de todo mundo, a gente tenta ajudar da melhor forma. Não tem Eu jeito, ficava né? chateado mesmo, ficava indignado. Hoje, zero, zen. É sério mesmo. Mas é isso, a gente agradece mais uma vez a nossa querida Clara. Lu, valeu. Olha, a Adriana Santa Rosa tá falando assim, olha, me disseram que a vacina tem uma quantidade muito grande de alumínio e que quem tem dermatite, não generalizando, mas pode agravar. Procede? Bom, as vacinas, elas têm que ter alguns componentes para fazer uma inflamação local, para trazer os anticorpos, para criar a imunidade. Então, podem ser outras substâncias além de alumínio. Não necessariamente tem que ser alumínio, não. A vacina, ela é um fator reativo no corpo, entendeu? Então ela gera, tanto que é comum uma criança tomar uma vacina e 24 horas depois ter febre, entendeu? Então, e acaba protegendo. Não necessariamente tem que ser alumínio, tá? Entendi. Tem muita fake news, cuidado, hein, galera, com fake news que vocês podem ver. Pra tudo, né? A Carol Pires, melhor pediatra. Beijos do Noah e da Olivia. Aí, Caroline. A Maria, filha da Cíntia, tá mandando um beijo pra tia Nani e pro Dr. Paulo. Beijo, Maria linda. Disse que é bem ansiosa porque a vida é muito difícil. A Maria falou isso. É brincadeira? Ah, dona Maria. Parabéns pelo programa, excelente live, parabéns. O povo tá falando isso porque a gente já tá com 1 hora, quase, olha, 54 minutos. Caraca, passou muito rápido. Passa muito rápido. A gente começa a conversar. E é isso. A gente respondeu todas as perguntas que nos fizeram. Você nos deu uma consulta de graça, obrigado. Que isso, mano. É sempre um prazer estar com você. Ai. Eu agradeço muito estar aqui, o convite. Eu fico orgulhoso de ser seu amigo e cuidar do Matheus. E sempre que precisar, tuas ordens. Eu ligo. Pode deixar que eu ligo. Obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelos ensinamentos. Eu vou só falar mais um pouquinho aqui, eu já falo com você de novo. A gente tem que fazer o sorteio, que eu tô esquecendo. Né, dona Vlaisa? Vamos ver aqui quem quer participar do sorteio. As pessoas foram falando aqui pra gente. Enquanto a Vlaisa faz pra gente, pode ser, Vlaisa? A Bibi tá falando aqui, ó. Anthony tomou vacina hoje e tá com febre, 4 meses e dor no local. Dá um negocinho, né? Tem que dar. A gente... Tilenol, Novalgina, pode dar, tem que dar. Bibi. E compressa geladinha local. A gente dava, 5 né? minutinhos, O Matheus. Você também dava pra Clara, né? O quê? O remedinho quando toma vacina, né? Tem que dar, amor. Tem que deixar a dar, criança né? com febre, chorando pra caramba. Então vamos fazer o nosso sorteio. Angélica Terres, melhor pediatra. Eu concordo, gente. Sou Pode ensinar aqui uma compressa gelada? Pode, lógico. Uma dica. Pega uma pedra de gelo, bota numa sacolinha de fruta que você pega no supermercado, bota ali, enrola numa fralda, 5 minutinhos em cima da perna. Ou do bumbum. É o suficiente. Bibi, pegou a dica, querida? É a Bibi que tá com o Anthony lá. Então, vamos fazer o nosso sorteio. Bora lá, Vlaisa? A Vlaisa vai colocar ali pra gente. Vamos lá, vendo o nosso sorteio. A nossa querida Amanda está nos ofertando 2 produtinhos. Bora lá. Já saiu sorteada. Yasmin! A Clarinha vai gostar. Pronto, a Yasmin é a nossa vencedora. Dá pra ver aí, Vlaisa? Já mostrou, né? Pronto. Eu vou passar o contato da Amanda para ela poder retirar o prêmio dela. Meu querido, é isso. Eu tenho que agradecer mais uma vez a você. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigada pelo presente, amei. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. A Provará, que hoje está aí cedendo o nosso querido pão de chocolate com cereja, ao restaurante Santa Comida, à Clínica Veterinária Scatolini, ao restaurante Mestre Cuca, ao Leandro Duarte Cristal, ao escritório de contabilidade do Ronaldo, a nossa terapeuta Cristiana Ferreira, da Mindfulness, fiquei treinando para falar certo,
a Josi Bem Bela, Garage Rec nos doou esse pão maravilhoso, a JF Doces Feitos com Amor e a nossa querida Wizard. Gente, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram com a gente até agora, dando seus comentários, perguntando. Quero agradecer a todo mundo que fez as perguntas nas caixinhas, é muito legal quando vocês participam. Muito obrigado. Semana que vem a gente está aqui com um novo tema, sempre falando de assuntos variados, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Valeu. Adorei estar aqui. Obrigada. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço. Adoro você. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela audiência que a gente fez aí, mães. Cara, foi muito legal, adorei. Primeira, e um dia a gente volta faz mais perguntas e tira dúvida, dá mais dica, conta mais história. Com certeza. Obrigada, viu? Meus amores, muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem.